A mente programada apenas para ter prazer. Eu chamo isso de síndrome do Peter Pan. E o que significa a síndrome do Peter Pan? Que é essa mente somente orientada para o prazer, somente para a coisa boa. E essas pessoas que têm uma dificuldade imensa de lidar com coisas que são um pouco mais difíceis, um pouco mais desafiadoras. Por exemplo, vocês já viram gente que foge de briga o tempo todo, foge de discussão o tempo todo. Não consegue falar assim, olha, a cadeira ficou no lugar errado, tem que colocar num outro lugar. A pessoa, ela prefere carregar 100 cadeiras a falar que a cadeira ficou no lugar errado. Conhece gente assim? Conhece gente que não consegue lidar com a parte mais difícil do trabalho, só quer fazer a parte gostosinha. Esse fenômeno acontecia lá atrás, só que esse fenômeno está acontecendo cada vez mais hoje em dia. Está cada vez mais popular, está cada vez mais pessoas vivendo assim. E o que significa viver como um Peter Pan? O Peter Pan, ele é um menino que lidera um outro grupo de meninos. E a coisa que o Peter Pan menos quer na vida, o que ele menos quer é se tornar o quê? Adulto. Ele quer viver no mundo das crianças, no mundo da diversão, da fantasia, no mundo das coisas gostosas o tempo todo. E a coisa que ele mais fala para Andy e para os outros meninos é: a gente não vai nunca se tornar adulto. A gente tem que ficar aqui onde a gente está. E ele lidera esses outros meninos e eles vivem na terra do nunca. Na terra de onde nada acontece. A terra do nunca. E o nome deles, dos meninos da ganguezinha, são os meninos perdidos. Presta atenção na quantidade de metáforas que tem. O menino que lidera outros meninos que não querem se tornar adultos, vivem na terra do nunca. Talvez sua vida é a terra do nunca, porque nada acontece lá. E você, o grupinho dos seus amigos ou das suas amigas, são os meninos perdidos, que não querem a maturidade, não querem as responsabilidades da vida madura. Entenda, só faz dinheiro de fato. Adulto, criança não faz dinheiro. Criança fica pedindo dinheiro. O dinheiro só vem para quando a pessoa tem uma postura madura na vida dela. O casamento sólido vem quando a pessoa tem uma postura madura na vida dela. É a maturidade, e tem muita mãe vivendo igual o Peter Pan. Tem muito homenzinho vivendo igual o Peter Pan. A geração de homens que não querem responsabilidade, não querem cuidar de filhos, não querem ter filhos, não querem casar, não querem nada disso. E o que acontece é que o Peter Pan morre de medo de se tornar adulto, tanto que ele morre de medo da maturidade, da responsabilidade da vida adulta. E quem é o arqui-inimigo dele? O Capitão Gancho. Esse é o arqui-rival dele. E perceba que o Capitão Gancho, ele tem a espada numa mão e o gancho na outra. Capitão Gancho é a representação torta dessa vida adulta, uma vida disfuncional, uma vida em fazer mal para os outros. E aí é óbvio, a única referência de adulto que Peter Pan tem é o Capitão Gancho. Ele não quer se tornar aquele adulto, daquele jeito não. Só que o que acontece é que o Capitão Gancho tem um arquirrival que ele morre de medo. Ele não tem medo do Peter Pan, mas ele morre de medo do crocodilo. Aquele crocodilo que vive atrás o tempo todo, fica atrás do Capitão Gancho. E esse crocodilo fica atrás do Capitão Gancho, e aí o Capitão Gancho já teve a sua mão predada, ou seja, o crocodilo levou uma parte dele, uma parte da vida dele. Presta atenção nessa metáfora. E o que o crocodilo tem dentro do estômago que faz barulho o tempo todo? Alguém lembra? Um relógio. Dentro do estômago do crocodilo. O crocodilo engoliu um relógio. E o relógio faz o quê? Tic-tac, tic-tac. O Capitão Gancho sabe que o crocodilo está chegando quando ele ouve esse barulho. Então perceba a metáfora. O que aquele adulto mais tem medo é do tempo chegando e batendo na porta dele. Essa é a metáfora. Não é um conto só para crianças. É um conto para que as pessoas possam entender. Perceba isso. Um adulto que teve um pedaço da sua mão, ou seja, um pedaço de si, um pedaço da sua vida, predado pelo tempo. A criança que tem como única referência aquele homem disfuncional e não quer se tornar adulto. É a história de muitos de vocês. Eu não quero ter um filho, porque o meu pai foi daquele jeito. Eu não quero assumir uma empresa, porque o meu pai e minha mãe foram daquele jeito. Você olha o adulto disfuncional, talvez, ou o adulto que fez tudo o que podia para cuidar de você. E aí você fala, eu não quero isso. Eu vou ficar aqui no mundo da infância.
Eu vou ficar aqui com os meus 35, 40 anos tomando porre. Eu vou ficar aqui com os meus 35, 40 anos fazendo dancinha no TikTok. Eu vou ficar aqui com os meus 35, 40 anos jogando videogame. Eu vou ficar aqui porque eu quero ser uma eterna criança. Eu quero viver como uma criancinha e o resultado não vem na sua vida. Eu quero que você entenda isso, que você bote pressão nisso, que você entenda o que eu estou falando com vocês. E aí você talvez está procrastinando na sua vida por conta disso. Você vive na síndrome do Peter Pan. Ou seja, você só quer o prazer da vida. Você só quer as coisinhas gostosas da vida. Você não quer enfrentar as coisas que são importantes. O mundo adulto exige rotina de acordar cedo muitas vezes. O mundo adulto exige enfrentar situações difíceis. O mundo adulto exige isso. Para que você possa viver a carreira que você quer, para que você possa edificar a casa que você quer, a família que você quer, você vai precisar enfrentar essas questões. Só que cada vez menos pessoas têm essa habilidade emocional. E a gente vê um exército de Peter Pan. Mulheres falando, eu não aguento mais, os homens não querem compromisso. Líderes de empresa falando, o que aconteceu com os colaboradores? Você não pode falar com o cara, olha, o vídeo não foi bem feito. Você não pode falar assim, olha só, o relatório não foi bem feito. A pessoa chora, a pessoa fala que estão perseguindo ela. Essa geração desconfigurada emocionalmente, por quê? Porque orientou toda a sua mente, a sua vida, somente para o prazer. Eu só quero as coisas boas. E a internet acelera isso. Porque eu pego meu celular e eu só tenho diversão. Eu pego um Netflix e eu só tenho diversão. Eu pego um videogame e passo horas e eu só tenho diversão. E aí as pessoas acham que a vida é realmente somente isso o tempo todo. Talvez você faça parte desse grupo. Se você não é, talvez esse é o seu concorrente lá fora. Gente, vai ser muito fácil vencer. Olha como é que está ficando a configuração do mundo. Vai ser muito fácil vencer. Meu Deus do céu, que loucura! Então existe essa criança no comando o tempo todo. O adulto vai retomar o controle agora. Escreve, diga. O adulto retoma o controle agora. E não mais essa criancinha mimada. O adulto retoma o controle exatamente agora. Escreve, diga. Porque aí você não enfrenta, por exemplo, aquilo que vai ser difícil. Aquilo que vai te desafiar. Aquilo que vai te fazer uma pessoa de nível elevado. Não, eu quero o que vai me gerar um prazerzinho. Eu quero docinho. Eu quero a rede social. Eu quero ficar fofocando. Eu quero fazer isso daqui. E aí você não avança para onde mais precisa. Só que sabe o que é louco? Você deseja aquilo lá. E você aplaude quem consegue. Só que aí você sente um buraco, né? Um vazio no peito. Mas pelo menos você tem alguns artifícios para te anestesiar, entorpecer. E aí eu estou falando que talvez seja redes sociais, talvez seja pornografia, talvez seja comida, videogames, talvez seja você ficar fuçando em problemas dos outros, tentando resolver a vida dos outros. Já pararam para pensar que quando, antigamente, a gente tinha um problema, a gente era forçado a parar para pensar no problema? Não vai longe, não. 1920, 1850. Pode parecer muito tempo para a gente, mas quando você olha para a história da humanidade, isso é peido, isso é nada. É bem ali na esquina, em 1800, em 1900. Quando a pessoa tinha uma discussão na empresa, quando a pessoa recebia um feedback duro na empresa, quando a pessoa discutia com o marido, com a esposa, essa pessoa era forçada a parar e pensar, porque não tinha tantas distrações. Não tinha rede social, não tinha Wi-Fi, internet móvel, não tinha televisão, não tinha nada disso. Você tinha que parar e ir para dentro. Introspecção. E isso fazia o ser humano ser mais profundo. Isso fazia o ser humano entender que o mundo é esse mix de azedo, amargo, doce. Esse ser humano entendia, presta muita atenção nisso, esse ser humano entendia que existem no mundo, na natureza. Quantas estações? Quais são elas? Verão. Todo mundo começa pelo verão. Ninguém fala primavera. Não, as pessoas começam pelo verão. Por quê? Verão é o estado emocional que representa o quê? A felicidade, a alegria. Entende? Só que a gente vive só no verão? Não, tem gente que só quer viver no verão. Outro dia eu escutei uma pessoa contando que
Ele viu um vídeo de uma pessoa falando. O cara se tornou muito rico e tudo, e esse cara fazia o seguinte: ele viajava para os países que tinham verão. Você pode passar a vida toda fazendo isso. Tem verão em vários países. Você vai para lá, depois tem verão em outro lugar. Você vai vivendo de verão em verão. E depois de alguns anos, ele percebeu que ele sentia a falta da chuva. Ele se lembrou quando era criança e tomava banho de chuva, e ele parou essas viagens de verão em verão. Porque a viagem era sempre em busca da felicidade efêmera, vazia. De estar de novo num iate, de estar de novo num beach club, de estar de novo sempre a mesma coisa. Então entenda, existe o verão na sua vida, só que depois do verão, vem outras estações. Outono, inverno. Existe uma mudança. O clima muda, o humor muda, e depois vem o inverno, que é o oposto. Onde tem a tristeza, tem a dificuldade, tem a desgraça, tem o amargo. Só que depois vem a primavera, as flores se abrem, depois vem o verão, e tudo fica incrível. Mas é um ciclo. Então amadurece, porra. Então amadurece, porra. Para de ficar achando que a vida tem que ser só prazer. A vida tem que ser só alegria. Alegria, a vida tem que ser. Não tem. Você tem que perceber que às vezes as coisas ficam difíceis. Você tem que ir para a dor, você tem que deixar essa dor entrar e viver aquela dor. Talvez você viva a dor de um feedback duro, uma apontada que te deram na tua vida e disseram: você está errado nisso, deixa entrar. Não vai para o Instagram, não vai para o Netflix, não vai para o Spotify, não vai para o videogame, não vai para a coisinha que vai te distrair. Deixa aquilo entrar na tua alma. Introspecção. Isso é um movimento de exorcismo desse Peter Pan, que vive aí, que não quer as coisas difíceis acontecendo. Eu estou te mostrando como neutralizar essa causa de procrastinação. Entende? Isso está assolando o mundo. O que a gente mais vê é isso. Pessoas querendo viver como crianças na terra do nunca. E essa é uma outra causa. Baixo merecimento. Isso, baixo merecimento. O que significa isso? Pensa comigo. Por que você vai trabalhar diferente para poder melhorar a sua vida? Para poder botar teu filho num colégio melhor, vocês morarem num lugar mais seguro, você andar num carro melhor, você poder passar as férias em um lugar que é dos seus sonhos, você pegar o teu pai e a tua mãe e levar para uma viagem para qualquer lugar. Ou então botar teu pai e a tua mãe, sabe, numa condição melhor de vida. Por que você vai fazer tudo isso se você acredita que você não é merecedor? Acabou. Você vai procrastinar. Você até tem um desejo, mas você não entra em ação, porque o teu nível de merecimento é baixo. Isso trava as pessoas em relação ao que elas podem conquistar, o que elas podem receber da vida, receber de Deus, enfim. Merecedor. Reflita sobre isso. Merecedor.